Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam sobre todos nós que estamos aqui neste templo e sobre todos aqueles que nos acompanham pela rádio e pela internet. Uma boa noite a todos. Estejamos todos aqui com os corações preparados para receber a mensagem do Senhor e louvar o seu nome, cultuando o Senhor com os nossos corações, com o nosso espírito totalmente voltados a Ele. Vamos orar? Santo e eterno Deus, graças te damos, Senhor, pela oportunidade que temos de estar aqui nesse culto comunitário, Senhor, louvando e engrandecendo o teu santo nome. Somos gratos, Senhor, pela liberdade que temos para fazer isso. Enquanto tantos não têm essa oportunidade, nós podemos livremente nos dirigir até aqui para dizer que só tu és Deus, que somos gratos a ti por tudo aquilo que nos fizeste, principalmente, Senhor, pelo dom que nos destes da salvação em Cristo Jesus. Que o teu nome seja louvado e glorificado em cada parte desse culto e que através de nós, Senhor, também possamos expressar louvor e adoração a ti, pois tu és digno disso, e que façamos isso com corações gratos e corações alegres, e pedimos isso humildemente em nome de Jesus. Amém. Pedir a congregação para ficar de pé, para cantarmos melhor esse belo hino. Então vamos cantar. A segunda estrofe será cantada pelos homens, né? A primeira e a última, todos nós cantaremos. Façamos a leitura bíblica alternada, que está registrada em Salmo 1, conforme está publicado aí na nossa tela. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto a uma corrente de águas, que, no devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Todos juntos?
Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Louvemos ao Senhor. Amém. Nós lemos esse salmo, esse belíssimo salmo, o Salmo 1. E agora nós vamos cantá-lo. Que o nosso prazer esteja na lei do Senhor, em meditar na lei do Senhor, em praticar aquilo que a palavra de Deus diz, para que façamos, que nesse momento possamos cantar de todo o nosso coração, tendo essa verdade em nosso coração. Amém. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Bem-aventurado. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Vim para adorar-te. Essa é a razão de estarmos aqui. É muito bom a gente rever os nossos amigos, os nossos irmãos toda semana, mas o maior propósito de estarmos aqui é de adorar o nome do Senhor. Então, cantemos de todo o nosso coração: vim para adorar-te, Senhor. Vim para adorar-te. Amém. Nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos para ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias para ti.
ti, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. E sobre todos tu és exaltado, entronizado no céu. Dizer-te, és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. O Senhor é maravilhoso na nossa vida, na minha vida.
Amém. Como precisamos do Senhor em nossas vidas para nos orientar, nos reorientar e nos trazer a paz que excede todo entendimento. Mas também precisamos demonstrar isso em confiança. Eu aprendi aqui mesmo nessa igreja que este é um momento muito particular dos membros e congregados dessa igreja, mas também aberto a todo visitante que, de coração aberto, queira participar. Um momento de dedicação de dízimos e ofertas, um momento de colocarmos nossa vida diante do Senhor em gratidão por tudo que somos e tudo que temos. Então, todos os irmãos que estão aqui presentes, quiserem participar, podem trazer as suas ofertas, depositar nas caixas de coletas aqui à frente e atrás desse templo e nos 4 cantos da galeria, como também através daqueles que estão à distância, podem fazê-lo através do nosso Pix, oferta@capunga.org.br, e se for uma oferta para missões, através do Pix missionário id@capunga.org.br. Vamos fazer a leitura bíblica registrada em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7, que diz o seguinte: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então, com alegria, que possamos fazer a entrega dos nossos dízimos e ofertas. E enquanto nós vamos fazer isso, vamos louvar ao Senhor. Glorioso és tu, Senhor. Cantaremos a primeira estrofe. Todos cantaremos a primeira estrofe e a última. A segunda estrofe vai ser cantada pelas vozes masculinas, a terceira estrofe pelas vozes femininas. Então, todos nós estaremos louvando ao Senhor neste momento, esse belo hino. Salvador, nós te adoramos, proclamamos teu amor. Tu és santo e poderoso, glorioso és tu, Senhor. Glorioso, glorioso, glorioso és tu, Senhor. Glorioso, glorioso, glorioso és tu, Senhor. Redentor, Senhor e Mestre, luz eterna das nações, tu és digno dos louvores de muito gratos corações. Glorioso, glorioso, glorioso és tu, Senhor. Glorioso, glorioso, glorioso és tu, Senhor. Tu luz e glória, a mais infamante cruz,
sublime divinal, vem reinar e para sempre do teu trono celestial. Glorioso, glorioso, glorioso és tu, Senhor. Glorioso, glorioso, glorioso és tu, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Para essa oração de dedicação, convido o diácono Sérgio Velho para orar ao Senhor, dedicando os dízimos e ofertas e as vidas que se colocaram diante do Senhor. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, na Tua presença, ó Deus, nós queremos agradecer pelos Teus servos que estão aqui conosco, louvando, Senhor, o Teu nome. E também aqueles, ó Deus, que têm dedicado os seus recursos, parte dos seus recursos, devolvendo a que Tu nos desse, ó Deus, como dízimos e ofertas. Que Tu, ó Deus, continue, Senhor, abençoando cada um deles, que eles possam fazer isso sempre com alegria e, ó Deus, e gratidão a Ti, ó Deus, nosso Pai. E nós pedimos também, ó Deus, nosso Pai, que Tu continues abençoando o Teu povo, que Teu povo sempre tenha esse coração, ó Deus, agradecido. Abençoa também a mensagem que será, ó Deus, anunciada aos nossos corações nesta noite. Ó Deus, nosso Pai, para que também atinja também, não só os nossos corações, mas também aqueles que ainda não têm uma experiência com Jesus Cristo. Que possa, ó Deus, ser uma mensagem que venha transformar vidas para a honra e glória do Teu nome. Abençoa também, ó Deus, o retorno aos nossos lares, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Vamos ouvir agora uma mensagem musical com o coro Capunga. A Deus demos glória, a Deus demos glória.
Louvemos, exaltemos, exultemos sempre a este Deus maravilhoso que nos ama e que cuida de nós, nos convida a andar nos seus caminhos. Meus amados, nós já lemos no início do nosso culto o Salmo 1. Então eu peço que você abra a sua Bíblia mais uma vez neste Salmo. Como falei hoje pela manhã, neste mês da música, nos cultos da noite, estaremos meditando, refletindo em alguns textos do livro de Salmos, que são simplesmente o inário do povo de Deus no passado. Então, o povo de Deus cantava essas canções, essas letras dos Salmos são letras, portanto, de hinos, de cânticos que eram cantados no culto a Deus. E então gostaria de compartilhar com os irmãos, a partir de hoje até o último domingo deste mês, algumas reflexões baseadas nos Salmos. E começando realmente com o Salmo 1, que nos lembra, você está com a sua Bíblia aberta? Estamos juntos, veja se ao seu lado há alguém sem Bíblia, para que todos possam acompanhar a leitura da Palavra de Deus mais uma vez. Bem-aventurado ou feliz é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no tempo devido ou no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Deus nos ajude a entender e aplicar essa bendita palavra em nossas vidas, em nossos corações. Meus irmãos, nós temos aqui dois caminhos. Este salmo nos apresenta dois caminhos: o caminho da bênção e o caminho do julgamento. O povo de Israel deveria escolher um deles. Se você for comigo ao livro de Deuteronômio, você encontrará o momento em que Moisés, já no final da sua vida, procura exortar o povo de Israel a respeito das consequências da obediência e também das consequências da desobediência. E ele fala sobre bênçãos e maldições, fala sobre as bênçãos que acompanhariam aqueles que obedecem a Deus e aos seus mandamentos, da mesma forma as maldições que seriam consequências, que consequentemente seriam lançadas sobre aqueles que desobedecem a Deus.
E aqui nós temos esses dois caminhos, o caminho da bênção, o caminho da maldição, o caminho da bênção, o caminho do julgamento. Israel deveria escolher um deles. No nosso dia a dia nós também precisamos fazer escolhas. E Deus deseja que nós escolhamos o melhor. Escolhamos o melhor, escolhamos aquilo que realmente está no seu coração, aquilo que alegra o seu coração e que trará certamente bênção sobre as nossas vidas. Warren Wiersbe diz que a pessoa descrita neste salmo cumpria pré-requisitos e, portanto, era abençoada por Deus. E se nós desejamos as bênçãos de Deus, também precisamos preencher certas condições. Quando li essa afirmação desse autor, me lembrei que isso não nos isenta, ainda que venhamos a cumprir todos os pré-requisitos para sermos abençoados por Deus, isso não nos isenta da realidade de que sempre seremos indignos das bênçãos de Deus. Nunca seremos merecedores das bênçãos de Deus. Tudo que recebemos de Deus, recebemos pela graça, recebemos pela misericórdia do Senhor. Tudo que temos, devemos exclusivamente à graça e à misericórdia de Deus. Mas, quando pela graça de Deus obedecemos os seus mandamentos, certamente somos abençoados ainda mais. Somos abençoados ainda mais. E neste texto nós temos um contraste entre o ímpio e o justo. O ímpio e o justo. O que é ser ímpio? O que é ser ímpio? Há uma distinção muito pequenininha na língua portuguesa que permite uma diferenciação entre ímpio com acento agudo no primeiro i e ímpio sem acento agudo no primeiro i. Com acento agudo, que é o texto, que é a palavra usada no texto, significa aquele que não tem fé, que é um cético, que é um incrédulo. Ele se refere no uso bíblico a quem vive em desobediência aos mandamentos divinos, sendo sinônimo de injusto ou pecador. Essa é a descrição desse texto. Se nós tirarmos o acento, significa aquele que é cruel, aquele que é desumano, desapiedado, é um bárbaro. Descreve a ação de alguém que não demonstra piedade ou consideração com outra pessoa. Neste salmo, ser ímpio é ser alienado por Deus, é ser uma pessoa descompromissada com Deus, com seus valores, com a sua vontade. Os ímpios são pessoas deliberada e persistentemente perversas. Os pecadores aqui são aqueles que erram os alvos determinados por Deus. O texto fala tanto de ímpios como de pecadores, estes que erram os alvos determinados por Deus e não se importam em errar os alvos de Deus, não se arrependem disso, não sentem nenhuma tristeza por isso. E fala também, não apenas em ímpios e pecadores, mas também em escarnecedores, que são aqueles que fazem pouco das leis de Deus e ridicularizam aquilo que é sagrado, aquilo que vem da parte de Deus. Quando essas pessoas dão risadas a respeito das coisas sagradas e desobedecem à lei, então elas começam a se entreter com a verdade sagrada, certamente elas estão no fundo do poço quanto ao seu relacionamento com Deus. Então, esse texto que fala sobre o ímpio, fala sobre o pecador, fala sobre o escarnecedor, fala também sobre o justo. O justo é aquele que procura andar corretamente diante de Deus, é aquele que procura agradar a Deus em tudo, fazendo a sua vontade, é aquele que tem um compromisso de vida com Deus. Vejamos algumas características dos ímpios e depois dos justos. Os ímpios, no verso 4, você está com a sua Bíblia? Diz o texto no verso 4 que os ímpios são como a palha que o vento dispersa. São como a palha que o vento dispersa. A palha é jogada de um lado para o outro de acordo com o vento. Ela para quando o vento deixa de ventar, né?
o vento se recolhe, para de ventar. Ou seja, é algo que não tem consistência. Alguém também que não tem consistência. Ora está aqui, ora está ali, não tem referência, não tem padrões. Os ventos são modismos que aparecem e depois se vão. Aparecem, chegam e logo vão embora. Aliás, de acordo com Eclesiastes, não é necessário ser ímpio para viver correndo atrás do vento, sem consistência, sem parar no lugar onde Deus deseja. Então, os ímpios são como a palha, que não se aquieta num determinado lugar, mas são agitadas, são levadas pelos ventos, ventos de ideologias, vento de verdades que chegam hoje e amanhã deixam de ser verdade, são levadas pelo vento. Os ímpios também, no verso 5, nós aprendemos que eles não permanecem na congregação dos justos. Não conseguem permanecer na congregação dos justos. Se uma pessoa assim deseja permanecer na congregação dos justos, não consegue. Trata-se de um peixe fora d'água, entre aspas. Não consegue permanecer na congregação dos justos porque não teve uma experiência com Deus, não consegue se alegrar com Deus. Aliás, se uma pessoa quer ir para o céu e não tem prazer na congregação dos justos, não faz o menor sentido. O céu será entediante para ela. Será algo que não fará o menor sentido para ela. Porque quando nós nos reunimos na congregação dos justos, nós procuramos antecipar o céu, usufruir já de alguns benefícios do céu, de algumas bênçãos do céu aqui. E certamente quando estivermos lá, viveremos eternamente e desfrutaremos para sempre de tudo aquilo que Deus planejou para nós. Mas enquanto não chegamos lá, temos a oportunidade de usufruir um pouco dessas bênçãos aqui neste mundo. Se você não tem prazer, se uma pessoa não tem prazer em estar na congregação dos justos, ela não terá certamente prazer em estar no céu, prazer em estar na presença de Deus para sempre. Para o ímpio, estar na congregação dos justos é um fardo, Esse ímpio também não prevalece no juízo. Vejam só o verso 5, os ímpios não prevalecerão no juízo. Uma pessoa assim não tem como subsistir no juízo, não tem como suportar o julgamento de Deus, não tem como suportar a prestação de contas, aliás, não gosta de prestar contas de coisa alguma da sua vida. Hebreus 4, verso 13, nos diz que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem teremos que prestar contas. Aquele que nos julgará segundo as nossas obras. Queiramos ou não, seremos julgados por Deus de acordo com a nossa vida, de acordo com as nossas obras. E Billy Graham, num dos seus grandes sermões, nos lembrava que esse dia certamente será um dia de vergonha e de angústia. Talvez semelhante àquele dia de julgamento do rei Belsazar, como está descrito em Daniel capítulo 5, estava dando uma grande festa para os maiorais do seu reino, quando de repente viu uma mão sem braço, escrevendo na parede algumas palavras de julgamento: pesado foste na balança e achado em falta. E a Bíblia diz que Belsazar batia com seus joelhos um no outro, tremia de medo daquilo que estava acontecendo. E Daniel interpretou aquelas palavras justamente dessa forma: pesado foste e achado em falta. Hoje mesmo pedirão contas da sua vida, das suas atitudes, e você morrerá. Naquela noite, o reino de Belsazar caiu. O resultado da vida do justo é bem diferente. O resultado da vida do justo é bem diferente. Quando analisamos esse contexto, aprendemos também algumas lições sobre como podemos ser bem-sucedidos na vida, uma aspiração razoável que se encontra no coração de todos nós.
O texto diz que fazendo assim, 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 você será bem-sucedido, você prosperará no bom sentido. Com certeza todos nós desejamos ser bem-sucedidos em todas as áreas da nossa vida, quer seja no casamento, na educação dos filhos, na formação acadêmica, profissional, nos relacionamentos interpessoais. O sucesso nessas áreas certamente torna cada ser humano feliz. Mas a verdadeira felicidade vai além dessas, ela depende de um relacionamento com Deus, depende da nossa comunhão com Deus, e é esse relacionamento que nos sustenta em todos os momentos, em todas as circunstâncias da vida. Para sermos bem-sucedidos, para sermos verdadeiramente felizes na visão do salmista, basta andarmos na contramão daquilo que o ímpio faz, basta andarmos na contramão daquilo que os pecadores, os escarnecedores procuram fazer, entristecendo o coração de Deus. Então, para sermos pessoas felizes e bem-aventuradas, precisamos andar de acordo com o conselho de Deus e não de acordo com o conselho do ímpio. Vejam comigo o verso 1. Bem-aventurado, ou seja, feliz é aquele que não anda no conselho dos ímpios. O conselho de uma pessoa que não conhece a Deus, que não tem um relacionamento com Deus, certamente ou dificilmente será um bom conselho. Um conselho digno de confiança. É um conselho vazio de alguém que não tem experimentado Deus na sua vida. Não tem experimentado Deus na sua vida. O conselho dos ímpios está por toda parte. Está nas séries que você assiste, está nos filmes de Hollywood e nos filmes brasileiros também, muitos deles. Está na internet, nas suas redes sociais, mais e mais pessoas, influenciadores digitais, estão tentando fazer a cabeça desta geração com seus conselhos. E há pessoas que estão vendendo conselhos e ficando ricas, ficando milionárias. O conselho dos ímpios pode estar também numa turma de amigos, pode estar espalhado por todo lugar. A grande questão é saber discernir o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Deus pode usar até uma pessoa não crente para nos dar um bom conselho? Pode nos dar. Pode sim, Ele pode usar, Ele pode fazer isso. Mas precisamos estar certos de que aquela palavra vem de Deus, de que aquela palavra é do Senhor, é algo que vem de Deus para nós. O conselho do Senhor está, sobretudo, na sua bendita palavra. Aqui está todo o conselho de Deus. Aqui está tudo aquilo que Deus espera de mim, de você. Quantas vezes queremos andar de acordo com as nossas ideias, de acordo com os nossos pensamentos, e não atentamos para os conselhos de Deus, para os pensamentos de Deus. Isaías capítulo 55, versos 8 e 9, nos diz que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos, que os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos, porque assim como o céu é mais alto do que a terra, os pensamentos e os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. Para sermos felizes, precisamos alinhar a nossa vida aos pensamentos de Deus, aos caminhos de Deus. Em segundo lugar, para ser feliz, ande nos caminhos que Deus tem para a sua vida. Diz o texto no verso 1, que esse que é feliz, ele não anda no conselho dos ímpios e também não se detém no caminho dos pecadores. Não se detém no caminho dos pecadores. Sábio Salomão, escrevendo seus provérbios, ele disse que a vereda dos justos, o caminho dos justos é como a luz do alvorecer, que vai brilhando mais e mais até ser dia claro. O caminho dos ímpios é como a escuridão, eles nem sabem em que tropeçam. Eles tropeçam, caem e não sabem sequer onde tropeçaram, por que razão tropeçaram. E quantas vezes nós encontramos pessoas que simplesmente não têm a menor noção daquilo que está acontecendo com suas vidas,
simplesmente porque deixaram o caminho do Senhor, estão se detendo no caminho dos pecadores. Há caminho que ao ser humano parece direito, mas o fim dele é morte, o fim dele é destruição, diz Provérbios 14, verso 12. Andar por um caminho errado é terrível, não nos leva ao nosso destino. Não nos leva ao nosso destino. A gente pensa que está indo numa direção certa e acaba chegando num outro lugar e dizendo: meu Deus, eu pensei que fosse chegar num outro lugar, mas cheguei neste. Por que isso aconteceu? Esse caminho perecerá. Para ser bem-sucedido, siga, portanto, o caminho de Deus. Siga padrões mais elevados. Não se assente na roda dos escarnecedores. Não se esqueça que hoje a roda dos escarnecedores não se estabelece numa praça simplesmente. Não se esquece, não se estabelece numa praça ou numa esquina da maledicência. Mas hoje existem rodas de escarnecedores dentro de grupos de WhatsApp. E que podem destruir famílias, podem destruir igrejas, podem destruir relacionamentos. Não participe disso. Não participe disso, não jogue o seu tempo fora, gaste o seu tempo com coisas produtivas, coisas que realmente vão trazer benefício a você e a sua família, que vão edificar os outros. Para ser feliz, tenha também o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medite de dia e de noite. Veja só o verso 2. Pelo contrário, ele não se detém no caminho dos pecadores, não anda no conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Temos aqui um contraste, o contraste do conselho dos ímpios com o conselho do Senhor. Como vimos, o conselho dos ímpios é muito fácil de ser encontrado, e o conselho do Senhor é encontrado na sua bendita palavra. Para conhecê-lo, precisamos nos apropriar desta palavra. Para conhecê-lo, precisamos meditar nessa palavra, precisamos estudar essa palavra, precisamos pensar e refletir naquilo que Deus está nos dizendo através desta bendita palavra. É assim que conheceremos o coração de Deus, é assim que alinharemos o nosso coração com o coração de Deus. O justo gosta de estar com a lei do Senhor. Ele investe o seu tempo em estudar e em meditar na lei do Senhor. Não usa a lei do Senhor como um amuleto, como simplesmente a Bíblia aberta no Salmo 91 ou no Salmo 23, como se fosse um amuleto para proteger a sua casa. Pelo contrário, a lei do Senhor é a sua fonte de vida, de inspiração e de comunhão com Deus. Na sua lei medita de dia e de noite, ou seja, enche a sua cabeça com a palavra de Deus. Meditar é ocupar a mente com alguma coisa, e Deus nos encoraja a ocupar a nossa cabeça com a sua palavra. Colossenses 3, verso 16, Paulo nos diz: habite em vós ricamente, abundantemente a palavra de Cristo. Habite a palavra de Cristo ricamente em vocês. O seu Shed já nos dizia que meditar é o que transforma. Meditar transforma. Precisamos meditar na palavra de Deus. Precisamos pensar, refletir e colocar essa palavra de uma forma viva, clara, inteligível no nosso caminho, na nossa vida. Ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. É nessa palavra que encontramos direção para todas as decisões e para todas as situações da nossa vida. Quantas vezes eu já tive a oportunidade de conversar com pessoas que me falavam sobre decisões que estavam para tomar, relacionadas à sua família, relacionadas ao casamento, relacionadas aos filhos, e uma pergunta: o que Deus diz sobre isso?
o que Deus diz sobre isso? Qual é o conselho do Senhor a esse respeito? Qual é o conselho do Senhor sobre isso? Feliz é aquele que medita na palavra de Deus e que busca a direção de Deus na sua bendita palavra. Esse foi basicamente o conselho do Senhor a Josué, através de Moisés. Você pode abrir a sua Bíblia em Josué capítulo 1, Josué 1, de 7 a 9. Então somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde você andar. Não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito, então você prosperará e será bem-sucedido. Veja que é exatamente o que o salmista está dizendo aqui. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Não se afaste do livro desta lei, medite nele dia e noite, para que você seja bem-sucedido. Se assim fizermos, seremos bem-sucedidos. Se assim fizermos, seremos bem-aventurados, bem felizes. Quem assim procede é feliz de verdade. De verdade. O grande alvo da humanidade é certamente a felicidade. E não há nada demais você querer ser feliz. Entretanto, você não vai encontrar felicidade no caminho dos pecadores, na roda dos escarnecedores, no conselho dos ímpios. Você vai encontrar felicidade na palavra de Deus, na palavra do Senhor nosso Deus. Normalmente, essa tem sido a busca de uma felicidade imediata, passageira, de acordo com as circunstâncias. Mas este salmo nos mostra que aquele que deseja ser feliz de verdade deve tomar algumas precauções em sua vida e deve também afinar a sua vida com os propósitos de Deus. Se assim fizermos, se na lei do Senhor estiver o nosso prazer, diz o texto no verso 3, que seremos como uma árvore que dá o seu fruto no devido tempo, cuja folhagem não murcha, cuja folhagem não cai, e dá o seu fruto na estação própria, na estação devida. Certo autor disse que o resultado dessa vida é a vitalidade como a de uma árvore, é a estabilidade sendo firmemente plantada. A produtividade simboliza o fruto da árvore e a prosperidade em todos os seus atos. Qual é a parte mais importante de uma árvore? A parte mais importante de uma árvore são as suas raízes, que ficam dentro do solo e retiram dele a água e os nutrientes. Assim também a parte mais importante da vida de um cristão são as suas raízes espirituais, que se alimentam dos recursos ocultos que possuímos em Cristo Jesus. E é isso justamente o que significa permanecer em Cristo Jesus. As árvores podem secar e morrer, mas aquele que permanece em Cristo mantém-se sempre verde e dá muitos frutos, frutos no tempo devido, na hora certa, no momento certo, produz frutos que agradam a Deus, frutos que glorificam a Deus. Temos vivido uma vida cristã frutífera, Deus tem conseguido colher frutos em nós, frutos na nossa vida, frutos que agradam, que alegram o coração de Deus. É triste quando um cristão não dá atenção às suas raízes e começa a secar. Lembre-se que a árvore não come os frutos, elas são para os outros, ela dá frutos para outras pessoas se deliciarem. Se assim fizermos, seremos bem-sucedidos. Tudo o que ele faz
será bem-sucedido. A bênção de Deus está com o justo. E se você deseja ser verdadeiramente feliz, ande no conselho do Senhor, ande no caminho do Senhor e medite na palavra do Senhor. O Salmo termina com uma afirmação extraordinária a respeito de Deus. O Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O caminho dos ímpios conduz à ruína. O Senhor conhece, o verbo conhecer no hebraico, ele é muito abrangente. Muito abrangente. Deus nos conhece plenamente. Ele conhece os nossos caminhos. Ele conhece o nosso coração. Ele conhece a nossa realidade. Ele conhece ele sabe não apenas aquilo que nós fazemos, mas Ele conhece as motivações que nos levam a fazer aquilo que fazemos. Ele sabe se aquilo que nós fazemos, estamos fazendo para a glorificação do Seu nome, para a exaltação do Seu nome, ou estamos fazendo por qualquer outro motivo. Ele conhece o nosso coração. O Senhor conhece o caminho dos justos. O Senhor conhece o caminho daquele que procura viver segundo a sua vontade, segundo o seu propósito. Se queremos ser felizes, andemos no conselho do Senhor, que está expresso na sua bendita palavra. Nesta palavra meditemos, nesta palavra nos apliquemos, a esta palavra nos apliquemos, para podermos viver segundo os seus preceitos. Se assim fizermos, daremos frutos na estação própria, no momento certo, no momento devido, naquele momento talvez mais difícil. Se assim fizermos, teremos raízes profundas em Deus, que nos sustentarão na hora da ventania, na hora da tempestade. Você já viu uma ventania tão forte que foi capaz de arrancar uma árvore? Eu já vi. Já tive a oportunidade de ver. Consequência de uma tempestade, consequência de uma ventania, arrancar uma árvore do seu lugar. E por que fez isso? Porque as suas raízes secaram, as suas raízes deixaram de receber os nutrientes, deixaram de se fortalecer no solo. Da mesma forma, nós somos árvores, estamos enfrentando tempestades, ventos fortes o tempo todo, mas se estivermos enraizados em Deus, radicados em Deus, teremos melhores condições de enfrentar as lutas, provações, adversidades. Diz o texto, seremos bem-sucedidos. Bem-sucedidos. Que Deus nos ajude a viver desta forma. Que Deus nos ajude a viver nessa perspectiva, na perspectiva que Ele tem para as nossas vidas. Que Ele, para tanto, nos ajude e nos abençoe, hoje e sempre. Amém. Vamos orar? Você pode fechar seus olhos nesse momento. Você tem andado no conselho do Senhor? Quem é que tem feito a sua cabeça? Você tem andado no caminho do Senhor? Você tem meditado na palavra do Senhor? Tem tido seu prazer na lei do Senhor e nela tem meditado dia e noite? Ocupado a sua mente com o conselho do Senhor? Às vezes queremos ser bem-sucedidos, às vezes não, sempre queremos ser bem-sucedidos, mas será que estamos dispostos a fazer aquilo que Deus exige de nós para sermos bem-sucedidos? Você tem se assentado na roda dos escarnecedores? Tem andado no caminho dos pecadores? O fim dessas
pessoas que fazem isso é trágico. Eles são como a palha que o vento dispersa. Eles não permanecerão na congregação dos justos. Eles não resistirão ao dia do julgamento. Não resistirão. Não resistirão à prestação de contas diante de Deus. Pai Celeste, Deus bendito, Tua palavra nos dá as dicas necessárias para aqueles que desejam ser felizes, para aqueles que desejam realmente ser bem-sucedidos em suas vidas. E todos nós aqui queremos isso para nós. E nós te pedimos misericórdia e graça. Ajuda-nos, ó Deus, a não andar no caminho dos ímpios, não seguir o conselho dos ímpios, não andar no caminho dos pecadores e muito menos participar da roda dos escarnecedores. Ajuda-nos a ter o nosso prazer, a nossa alegria na lei do Senhor e nessa lei meditar dia e noite. E desta forma produzir os frutos que te agradam, os frutos que glorificam o teu nome. Desta forma bendizer o Senhor com as nossas vidas. Por favor, Deus, ajuda-nos. Tu és o Deus que conhece o caminho dos justos, Tu conheces o caminho do ímpio, Tu conheces a nossa vida por completo, Tu conheces a nossa realidade, Tu conheces o nosso coração, as nossas atitudes, mas conheces também as nossas intenções e motivações. Portanto, abençoa-nos e dá-nos, ó Deus, mais e mais da Tua graça, para vivermos na perspectiva que Tu tens para nós. Todos nós queremos ser bem-sucedidos, queremos ser felizes. Ajuda-nos a fazer o que a Tua palavra nos recomenda, para alcançarmos esta verdadeira felicidade, que não é uma felicidade efêmera, passageira, momentânea, mas é uma felicidade, ó Deus, firmada em Jesus, enraizada em Jesus e no relacionamento que temos com Jesus. É isso que te pedimos e suplicamos, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. De pé, queridos, cantemos e louvemos ao Senhor, enquanto caminhamos para o encerramento do nosso culto. Tesouros é Cristo meu bom mestre. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã. Cantemos com muito. Da pena do pecado e a
Salvador. Cantarei sim noite e dia. Aleluia, aleluia. Feliz sempre cantarei. Quando Tu nos dás a oportunidade de meditar na Tua palavra, meditar naquilo que Tu queres que sejamos, na forma pela qual Tu queres que vivamos os nossos dias neste mundo. Ajuda-nos, ó Deus, a não andar no conselho dos ímpios, muito menos no caminho dos pecadores, e muito menos nos assentar na roda dos escarnecedores. Dá-nos cada dia prazer na lei do Senhor, e que nesta lei meditemos, ocupemos a nossa cabeça dia e noite. Abençoa-nos, ó Pai, a vivermos, ajuda-nos a vivermos conforme Tu queres, conforme Tu desejas. Pedimos, ó Deus, por este Senhor que levantou suas mãos, desejando, ó Deus, essa transformação que somente Tu podes, ó Deus, fazer nas nossas vidas. Nós Te pedimos, Pai, sela esta decisão no seu coração, não apenas no seu coração, mas no coração de tantos outros que estão aqui no templo ou que nos acompanham à distância e estão tomando esta mesma decisão nesta noite em seus corações. Ajuda-nos numa nova caminhada contigo daqui para frente. É o que Te pedimos e Te suplicamos, rogando uma semana de paz, uma semana de vitória na dependência do Senhor, na presença do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e suplicamos essas bênçãos. Amém e amém. Vire para o seu lado e diga: até quarta-feira, até sábado, até domingo. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família e conceda a todos uma semana de muitas bênçãos. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar. Deus abençoe a todos. Amém.